Deus seja louvado, né, irmãos? Graças a Deus, né? Chegou um momento maravilhoso de nós meditarmos na palavra do Senhor, né? Depois de você já ver aí, né, louvado, adorado ao Senhor, depois de você já ter ouvido também a palavra do Senhor nas ministrações que já aconteceram, nós vamos agora meditar, né, na palavra do Deus vivo, no Deus Todo-Poderoso, que com certeza vai falar contigo esta manhã. Eu creio nisso, que o nosso Deus é poderoso para executar essa obra, né? Porque a palavra de Deus diz que a palavra dele, né, desce sobre a terra, né, como chuva. E assim como a chuva faz brotar a erva, faz brotar a semente, assim será a palavra do Senhor. Jamais voltará para Deus vazia, não é verdade? Então, se alegre já no Senhor, porque Deus vai falar com você esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, vamos ler o trecho da palavra do Senhor que se encontra no livro de Romanos. Vamos ler ali a carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, livro de Romanos, capítulo número 8, a partir do versículo número 1, onde o Senhor diz assim: Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Pois a inclinação da carne é morte, mas a do Espírito é vida e paz. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vocês, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Aleluia. Graças a Deus, né, irmãos? Palavra poderosa, né? Palavra de poder para as nossas vidas, palavra, né, que transforma a nossa história, não é verdade, irmãos? Então vamos agora orar ao Senhor. Ore a Deus, peça que Deus fale contigo agora, em nome de Jesus. Filho de Deus, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, Deus forte, fiel e verdadeiro, aquele, Senhor da glória, Pai, que tem autoridade, Senhor, para, Senhor, perdoar os pecados, Senhor, aquele que tem autoridade, Senhor da glória, Pai, para levar vida aonde não há vida, Senhor, aquele que tem autoridade, Senhor da glória, Pai, para destruir as barreiras, para destruir, Senhor Deus Todo-Poderoso, os grilhões, Senhor, de toda a terra, Pai, para trazer a liberdade ao teu povo, Senhor da glória, conforme diz a tua palavra, Senhor. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, Senhor da glória, Pai. Então vem, meu Senhor, então vem sobre a tua igreja, lamassúbia, raia, seremicamba, lamalabachérias, vem sobre o teu povo, Senhor da glória, ministra aos nossos corações, ministra as nossas vidas, Senhor da glória, Pai, nos encontra, Senhor, no meio dessa ministração, Senhor, encontra a tua igreja no meio, Senhor da glória, destas palavras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Fala, Senhor da glória, Pai, alto as vidas, Senhor, que serão, Senhor da glória, impelidas, Senhor, que serão, Senhor da glória, motivadas por Ti, Senhor, a ouvir esta mensagem, Senhor.
Papai, a tua palavra é viva, Senhor, e é eficaz, Senhor da glória. Eu sei disso, meu Senhor. Então, Senhor da glória, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor da glória, Pai, eu rogo a ti agora que a tua unção seja derramada sobre a minha cabeça, Senhor. Oh Deus dos exércitos, Pai, fala, Senhor da glória, a minha mente, Senhor da glória, unge os meus ouvidos agora, Senhor da glória, Pai. Oh Senhor, abre-os, Senhor, agora pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor da glória, Pai. Se mexe no meu coração, Senhor, e canta lavassúbia, riclibicanda lavalavacheias, serevicanda lavalavacheias, para que a tua igreja seja edificada, Senhor. Que os meus lábios se movam, Senhor, segundo o Senhor da glória, Pai, a tua vontade, Senhor da glória. Eu sei que tu podes fazer isso, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor da glória, sobre a minha vida, meu Senhor. Pai, então, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, faz agora, Senhor, faz agora segundo o teu poder, segundo a tua graça, Senhor. Graça, Senhor, ou demonstrada, Senhor, pela vinda do teu Filho amado, Senhor, nosso Senhor e Salvador. Pai, que esta mensagem agora, Senhor, seja completamente, Senhor da glória, influenciada por ti, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Aleluia, graças a Deus. Deus seja exaltado, Deus seja glorificado para todos sempre. Aleluia, graças a Deus. Diga aí onde você está, graças a Deus, né? Deus seja louvado. Irmãos, né, vemos aqui o apóstolo Paulo mais uma vez na sua infinita sabedoria, não é verdade, né? Quanta sabedoria o apóstolo Paulo tinha, né? Quanta unção do Espírito Santo de Deus o apóstolo Paulo tinha, né? Quanto poder ele demonstrava através ali, né, das revelações que Deus dava a ele, para que ele pudesse revelar à igreja, para que ele pudesse revelar, né, ao povo de Deus, que somos nós hoje, né? Que somos alvo, né? Nosso coração é o alvo de Deus. Nosso coração é o alvo da palavra do Senhor. Você sabe disso, não é? Você sabe que o nosso Deus é um Deus poderoso para se revelar a nós. Você sabe que o nosso Deus é um Deus poderoso para fazer qualquer coisa nas nossas vidas, não é verdade? Irmãos, o apóstolo Paulo aqui está falando algo interessantíssimo, né? Por conta daquilo que Deus já havia produzido no meio do povo de Israel, desde a época de Moisés, né? Você sabe muito bem que quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, escravos que estavam ali há mais de 400 anos, né? Moisés trouxe o povo para o deserto para cultuar a Deus, e chegando ali no Monte Sinai, né, no Monte Horebe ali, né, Deus deu as tábuas ali dos 10 mandamentos a Moisés, né, e Deus também deu, né, diversas leis para que o povo de Israel pudesse seguir, não é verdade? Então, se você olhar ali os diversos livros do Pentateuco, né, os cinco primeiros livros da Bíblia, principalmente no livro de Levítico, você vai encontrar ali as leis de Deus, os preceitos que Deus ali desejou que o povo de Israel seguisse, né? E eram o quê? Por que Deus se preocupou com isso, né? Por que Deus se preocupou em dar uma lei, dar ali, né, um regimento para que o povo de Israel seguisse, né? Simplesmente, irmãos, para que o povo de Israel tivesse um norte, né? Para que o povo de Israel tivesse ali uma orientação de como proceder nas diversas circunstâncias da sua vida. Deus é um Deus de justiça, e Deus jamais poderá requerer de nós algo que nós não conheçamos, ou algo, uma atitude, né, que nós não saibamos qual atitude tomar. Deus não pode requerer uma atitude se nós não sabemos, né, a vontade de Deus em relação àquela determinada atitude. E eu sempre digo, irmãos amados, que os conceitos de Deus, os conceitos morais de Deus para a humanidade, eles estão vivos, né? Os preceitos hoje morais da humanidade,
foram criados por Deus, foram estabelecidos por Deus. Então, determinadas coisas, você sabe o que é certo, o que é errado, porque Deus falou que era certo e o que era errado, né? Tipo assim, você sabe que você não pode matar uma pessoa, né? Porque Deus disse que você não pode matar uma pessoa. Esses preceitos de Deus ainda estão de pé e sempre estarão. São os valores morais do Senhor. São as orientações que Deus nos deixou, que estão intrínsecas, né? Que estão dentro de nós, né? Como se fossem instintivas dentro de nós, né? E também, né? Toda a humanidade é regida por esses direitos morais, vamos dizer assim, né? Embora cada vez mais a humanidade esteja se afastando, né, das questões morais estabelecidas por Deus na Bíblia, cada vez mais as pessoas estão se afastando, né, da vontade de Deus nesse mundo, estão se afastando de Deus, né, estão se perdendo nos seus caminhos. Então a humanidade se perde nos seus caminhos, porque se afasta dos preceitos, porque se afasta das orientações morais que Deus deu, né? Nunca se esqueça das cidades de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas pelo Senhor por causa da sua perversão moral, né? Da sua perversão completa em relação, né, ao coração de Deus, em relação àquilo que Deus julga como correto, não é verdade? Então você não se perca no seu caminho. Se você olhar hoje para a humanidade, você vai ver diversas situações, né, que, né, se rotulava como pecado no passado, que hoje, né, a sociedade já acha normal, a sociedade acha, né, que coisas que eram até pouco tempo atrás rotuladas como pecado, hoje já não são, né? Para você ver aí como as coisas estão se desenrolando. A palavra de Deus está se cumprindo, a palavra de Deus está ali, né, se cumprindo, né, fielmente, conforme o próprio Senhor Jesus disse, né? O Senhor alertou para todas essas coisas, né? O Senhor alertou que isso tudo aconteceria nos últimos tempos, e nós estamos vivendo os últimos tempos de Deus. Não sabemos ainda, né, quanto tempo isso vai durar, irmãos, mas não demorará muito não, irmãos, sabe? Porque Satanás, o príncipe desse século, tem agido com grande força, né? Porque ele só tem força para agir, né? O poder vem de Deus, e o poder que Satanás tem é ínfimo em relação àquilo que Deus pode fazer, não é verdade? Então, né, tudo aquilo que iria acontecer na humanidade, como aconteceu já no passado e Deus condenou e destruiu, né, está acontecendo nos dias de hoje e vai acontecer a mesma coisa. Né? Deus vai destruir o pecado, Deus vai destruir as pessoas que, né, decidiram pelo pecado, decidiram ali cabalmente seguir um caminho que não é o caminho de Deus. Todo aquele que se afasta de Deus morre, todo aquele que se afasta de Deus é destruído pelo Senhor, né? Não, talvez do jeito que você esteja imaginando. Estamos falando de coisas espirituais, né, irmãos? Estamos falando de coisas que vão acontecer no mundo espiritual. Afinal, nossa vida é espiritual. O homem é um ser espiritual. Foi criado à imagem e semelhança de Deus, e a Bíblia diz que o homem é espírito, né? Então, antes de nós sermos pessoas que temos um corpo, que temos carne, que temos ossos, que temos, né, órgãos dentro de nós somos pessoas espirituais. E essas pessoas espirituais são e o espírito que está dentro de nós, que é o espírito de vida, né, é perfeito, né? Ele é perfeito. Foi assim que Deus criou o homem, né? A imagem e semelhança dele. Deus é perfeito. E o homem se perverteu no seu caminho, né, indo por um caminho de destruição e morte, na verdade, né, irmãos? Então Deus deixou deixou esses preceitos escritos ali, né, pela lei de Moisés, né? Só que existe um detalhe, irmãos. A lei de Moisés, ela conseguia o quê? Gerar um povo separado. Todo aquele que obedecia à lei, né? Todo aquele que seguia fielmente a lei conseguia ser um povo separado para Deus. Esse era um dos objetivos de Deus
quando estabeleceu ali a lei para que o povo pudesse seguir, né? Como é hoje nas nossas vidas, né? Se você olha a palavra de Deus e você obedece à palavra de Deus, você está sendo o que? Fiel ao Senhor. Então você está se separando para Deus, você está se santificando para o Senhor. Você está santificando a sua vida, se separando para Deus, para viver as coisas que são de Deus, né? Para viver os preceitos de Deus, né? E eliminando da sua vida toda sorte de abominações ou atitudes que poderiam condená-lo, né? Que poderiam afastá-lo de Deus, que poderiam te tirar da presença de Deus, que poderiam o quê? Culminar e gerar sobre a sua vida, né, algo terrível, né? Algo terrível que é a própria morte, não é verdade? Então, a morte espiritual, né, irmãos? Estamos falando de coisas que são do espírito, né? Obviamente que todos nós, homens, mulheres, crianças, hoje, um dia nós vamos morrer, né? Pode ser jovem, pode ser velho, pode ser com 100 anos, pode ser com 10 anos, pode ser com 15 anos. Um dia nós vamos morrer, né? Essa foi a lei que Deus estabeleceu para o homem, né? A partir do pecado de Adão e Eva, não é verdade? Mas nós não estamos falando dessa morte, nós estamos falando da morte definitiva, nós estamos falando da condenação definitiva, né? Ao sofrimento eterno, à condenação definitiva de afastamento das pessoas que são de Deus. Você está me compreendendo? Então, quando nós falamos de morte, nós não estamos falando de uma morte natural, de uma morte que aconteça nos nossos dias. Nós estamos falando de uma morte, né, de uma morte espiritual, de uma condenação, de um afastamento perpétuo do homem de Deus, né, do homem em relação a Deus, do afastamento perpétuo que gera um sofrimento, angústia, que gera algo terrível para a humanidade por uma decisão própria sua, né? Então a lei de Moisés, irmãos, conseguia bem separar o povo, né? Mas a lei de Moisés, né, por conta do pecado e por conta das consequências do pecado, né, ela procurava o quê? Ela procurava separar o povo de Deus através dos sacrifícios. Então o que acontece? Existia um pecado consciente ou pecado inconsciente? A natureza do homem, né, é uma natureza pecaminosa. O homem é extremamente tendencioso aos seus desejos, aos desejos da carne. E os desejos da carne, né, muitas vezes vão ignorar os desejos de Deus. A carne zela, busca os seus interesses, né? Eu sempre falo assim, existe a alma e o espírito. A alma é a nossa personalidade, a alma, né, são os nossos sentimentos, a alma são os nossos desejos, né? E isso tudo se confronta contra o espírito de vida, contra a vida de Deus que está dentro de nós, o espírito de vida. Nós estamos falando do Espírito Santo. Isso contrasta contra o espírito de vida que Deus nos deu, que é perfeito, que é a imagem e semelhança de Deus. Então o Espírito quer que nós tenhamos, né, comunhão com Deus. O Espírito quer que nós tenhamos, né, experiências maravilhosas com Deus. O Espírito quer louvar, o Espírito quer adorar, o Espírito, né, quer se aproximar cada vez mais de Deus, né? Mas a alma, né, que tem uma tendência terrível para o pecado, deseja as coisas contrárias, né? Deseja as coisas contrárias. Existe uma luta espiritual entre a alma e o espírito dentro de nós, irmãos. E compete a nós, né? Compete a nós dominarmos a nossa alma, dominarmos os nossos sentimentos, dominarmos as nossas personalidades, né? Para que nós possamos o quê? Deixar com que a personalidade de Deus, deixarmos com que os desejos de Deus na nossa vida, que é expresso através do Espírito de vida que está dentro de nós, né, ele fale cada vez mais alto. Então, irmãos, Deus estabeleceu na sua palavra, que o pecado leva à morte, né? O salário do pecado é a morte, né? Então, a lei, ela propiciava o quê? Ao povo de Deus momentos ali de separação, mas não evitava que as pessoas pecassem, né? E as pessoas não tinham que fazer sacrifícios, levar animais a Deus. Então, pelo menos uma vez por ano, né? As pessoas tinham a liberdade de fazer diversos tipos de sacrifício,
mas existia um sacrifício chamado de libação, né? Ou melhor, libação não, né? De propiciação ou expiação do pecado, né? Que, né, essa pessoa, pelo menos uma vez por ano, levava um bode ali, uma ovelha, até o sacerdote ali no templo ou no tabernáculo, né, na época de Moisés, e ali a pessoa levava aquele sacrifício, levava aquele animal para ser sacrificado, melhor dizendo, né, por conta do seu pecado oculto ou não, né, pecado desconhecido ou conhecido. E aquele que trazia ali o animal, colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, simbolizando a transferência do seu pecado para aquele animal, e o sacerdote ali sacrificava aquele animal, derramava o seu sangue, aspergia sobre o altar, né, e ali havia a propiciação do pecado, ou seja, a eliminação do pecado, a expiação do pecado, né? Então, irmãos amados, os conceitos de Deus e os valores de Deus levavam a isso, né? Que as pessoas pudessem ali ter alguma experiência com Deus através ali de situações que eles deveriam praticar, porque senão seriam terrivelmente condenados, seriam terrivelmente afastados da presença de Deus. Deus não podia ali, né, agir sobre aquelas vidas se não existisse, né, essa situação. Ou seja, Deus não pode ter contato com uma pessoa pecadora. Deus não pode, né, abençoar uma pessoa pecadora. Você está me ouvindo? Deus não pode fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus é santo, porque a santidade dele impede isso, porque Deus disse que o pecador seria amaldiçoado, que aquele que peca seria amaldiçoado, né? E aquele, né, que obedece, que for fiel, será abençoado. Então a própria palavra de Deus, né, impede com que Deus abençoe o pecador. Então é necessário, sempre foi necessário, que o homem se preocupasse com a sua vida espiritual, para que mantivesse o contato com Deus e para que as obras de Deus pudessem ser manifestas ali no meio do povo de Israel, para que as obras de Deus pudessem ser manifestas ali no meio do seu povo. E hoje, no meio da sua igreja, nós continuamos ali agindo da mesma forma, né? Nós continuamos ali, né, tendo ali momentos, né, tendo o desejo de Deus de termos momentos maravilhosos com Deus, né? Mas a lei de Moisés tinha um defeito. A lei de Moisés não conseguia livrar da morte. A lei de Moisés não conseguia, né, arrancar a morte por causa do pecado, por causa da tendência pecaminosa, assim como Paulo falou. Paulo falou aqui, né? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Você está entendendo essa palavra? A lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte, né? Eu sempre falava assim, né? Que a lei, nós seríamos condenados pela própria lei, né? A lei que orienta condena, né? A própria lei que orientava, né, por si só gerava uma condenação. A lei que por si só, né, separava o povo de Deus, gerava ali a nossa condenação. Aliás, né, se não fosse Jesus, né, nós seríamos condenados, não é verdade, irmãos? Certa vez eu ouvi uma pregação assim muito legal, sabe? Eu ouvi uma pregação extremamente interessante, quando o pregador falou assim que no tribunal de Cristo nós vamos ter um advogado, né? Nos últimos tempos, tribunal de Cristo, nós vamos ter um advogado, e esse advogado é Jesus. Jesus de Nazaré, ele tem um papel de advogado, ele será o nosso advogado, só que ele também vai ser o juiz, né? Ele vai ser o juiz, né? E na argumentação do advogado, do nosso advogado, ele vai falar assim, né? Esse daqui que está aqui, realmente ele é culpado, sim, ele é culpado, mas sobre mim está o meu sangue, sobre ele está o meu sangue, né, que tira o pecado, conforme disse, né, o Senhor na sua palavra, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, não é verdade, irmãos? Então,
Nós hoje, né, temos, sabe, né, sobre a nossa vida essas mesmas questões, né? O pecado, né, levava à morte sempre. E a lei, né, a lei do pecado e da morte, conforme Paulo disse aqui, nos livrou da lei do pecado e da morte, né? Por aquilo que a lei não podia fazer. Por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que nos diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, e não vivêssemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você entendeu o que nós lemos aqui, irmãos? Deus está falando aqui, né? Deus está falando claramente que, né, a lei não podia gerar a salvação. A lei não podia gerar na sua plenitude aquilo que Deus desejava para o homem. Então Deus o quê? O que Deus fez? Deus, né, enviou o seu único Filho. Deus enviou Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador, a esta terra, né? Para que a carne que é pecaminosa, conforme ele disse assim, enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no que diz respeito ao pecado, Jesus veio como homem, mas Jesus não pecou. Jesus era um homem perfeito. Jesus era perfeito em relação a Deus. Jesus era homem, mas Jesus era o homem segundo o modelo de Deus. O homem que não peca, o homem que não age segundo os seus sentimentos pecaminosos, o homem, né, que tem um coração voltado para Deus, um homem que obedece fielmente a Deus. Jesus veio como homem, né, em carne, como se fosse carne pecaminosa, conforme falou, semelhança de carne pecaminosa. Mas ele não pecou, né? E ele deu a sua vida, né? Se ofereceu em sacrifício para que nós pudéssemos o quê? Viver a vida de Deus, né? O salário do pecado é a morte. E Jesus, como homem, sem pecado, levou sobre ele mesmo, né? Levou sobre ele mesmo os nossos pecados, né? É como acontecia ali na época de Moisés, né? A pessoa levava ali um animal, impunha as mãos sobre a cabeça do animal e simbolicamente transferia o seu pecado para o animal, que depois era sacrificado. Jesus levou sobre si todas as nossas dores, né? Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades. Jesus levou sobre si, né, tudo aquilo que nos afastava de Deus. E a Bíblia diz assim, né, no profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, né, pelas pisaduras de Jesus neste mundo, nós somos sarados, porque sobre ele estava o poder de Deus, e porque sobre ele foi lançado todo o nosso pecado, né? E ele se fez, né, sacrifício de expiação. Ele cravou o nosso pecado na cruz do Calvário. Ele cravou ali sobre ele tudo aquilo que estava afastando o homem de Deus, né? Eu sempre gosto muito de meditar na palavra do Senhor. Eu gosto de uma palavra assim, quando Jesus estava já, né? Quando Jesus estava para morrer na cruz, crucificado, pregado na cruz, ele em determinado momento falou assim, Senhor, por que tu me abandonaste? E era um sentimento terrível, né, de abandono, porque sobre ele estava o pecado. Pecado nosso, não dele. Desculpa, irmãos. Pecado nosso e não dele. E esse pecado, né, afastava ele de Deus. O afastava de Deus, entendeu, irmãos? Olha só, irmãos, a santidade, o que faz, né? A santidade de Deus, o que faz Deus praticar, e você tem que entender estas coisas, porque
Deus deseja que nós tenhamos discernimento de tudo, para que nós possamos o quê? Entender, né? Que nós devemos ser pessoas diferentes, que nós devemos ser pessoas diferentes neste mundo. Você tem que ser uma pessoa diferente. Você tem que ser uma pessoa, né? Uma pessoa fiel a Deus, uma pessoa que se afasta de Deus, uma pessoa que se afasta do pecado e se encontra com Deus. Você tem que ser uma pessoa, irmãos, né? Que entende o coração de Deus, né? E se alegra em poder fazer a vontade de Deus. O problema das pessoas hoje, quando pecam, é que as pessoas, elas estão se importando muito com o coração de Deus, né? As pessoas estão se importando com seus sentimentos, as pessoas estão se importando com as suas bênçãos, com aquilo que elas podem conquistar, estão se esquecendo de Deus, estão se esquecendo que o nosso Deus, ele zela pela sua palavra, que o nosso Deus tem sentimentos e desejos em relação ao homem. E compete a nós entendermos isso, irmão. Você tem que entender isso. Você tem que compreender isso, para que você possa ser uma nova criatura, conforme Jesus fez, né? Então, pelo sacrifício de Jesus, né? Pelo sacrifício de Jesus, né? A obra de Deus foi completa em relação ao homem, né? Jesus, no seu sacrifício, anulou completamente o pecado, né? Conforme Paulo disse aqui, né? No primeiro versículo que nós lemos, né? Agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para os que estão em Cristo Jesus, né? Então não existe chance de nós sermos condenados, né? Pela força do pecado e pela própria palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus rege o mundo, né? A palavra de Deus rege o mundo. E Deus, na sua infinita misericórdia, estabeleceu formas para que o homem ainda pudesse ter contato com ele depois do pecado terrível, da loucura de Adão e Eva, não é? Né? Então, irmãos, sabe, Deus sempre procurou formas, né, de que você pudesse ser abençoado e tivesse algum contato com ele. Mas, independentemente da vontade de Deus, o homem o está rejeitando, né? O homem não está com interesse de ter essa comunhão e esse retorno. O homem, né, está ali muito preocupado com seus interesses pessoais. O homem está ali muito preocupado com a sua vida pessoal, com a sua vida material, né? E Deus pouco importa, né? Deus pouco importa, o desejo de Deus pouco importa. Muito pelo contrário, né? As pessoas acham, né, que a sociedade, que os preceitos deste mundo regem a sua vida, né? Então hoje você vê toda sorte de abominações nesse mundo e as pessoas estão achando que tudo bem, né? Tudo bem, né? Todo mundo, o fulano não está me condenando, o ciclano não está me condenando, a sociedade não me condena, então eu estou vivendo bem, sabe? Eu estou vivendo a vida que eu queria viver, né? E realmente é isso que está acontecendo. As pessoas estão escolhendo viver a vida que querem viver. Só que as consequências da sua decisão, as consequências da sua atitude, elas aparecerão no dia derradeiro da nossa vida. E nós vamos o quê? Ver cumprindo em nós, né, a vontade de Deus e a palavra de Deus sempre, sempre, sempre. Porque sem Jesus não há vida. Sem Jesus não há vida. Então, se você está escolhendo aí seguir um caminho, né, que é o seu próprio caminho, se você está escolhendo aí viver um caminho que é metade da Bíblia, ou seja, metade da Bíblia é verdade, metade da Bíblia é mentira, se você escolher esse caminho, né, cuidado, porque você está escolhendo viver sem Jesus, você está escolhendo viver sem o Senhor, né? Se você segue determinada religião que não tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e você não lança sobre você o sacrifício de Jesus, você não aceita o sacrifício de Jesus sobre a sua vida, você não tem vida,
Você está condenado à morte, não se engane. Você que está me ouvindo, você não se engane. Ninguém vai te levar à salvação a não ser Jesus Cristo, né? É Ele que vai te julgar. Ele vai te confrontar contra a palavra, o livro de Deus, né? Porque Deus não pode te julgar sobre aquilo, né, que Ele não falou, sobre aquilo que Ele não orientou. Então Ele vai usar o próprio livro dele, né, para medir a sua conduta em relação a ele, né? E você não vai se livrar disso, como nenhum ser neste mundo conseguirá se livrar do tribunal maravilhoso de Deus, né? Ninguém vai conseguir se livrar desse tribunal maravilhoso de Deus, né? E isso é tremendo, irmãos, isso é fabuloso, isso é maravilhoso, né? Então, irmãos, Jesus deu a sua vida por nós, cravou na cruz o pecado, eliminou de forma definitiva a condenação que estava sobre a nossa vida por conta, né, do sangue derramado dele, né, por conta de nós aceitarmos o Senhor como nosso Senhor e Salvador. Nós tivemos direitos, adquirimos direitos. E um dos maiores direitos que nós adquirimos foi de sermos chamados de filho de Deus, conforme o Senhor deixou escrito ali no livro de João, o Evangelho de João, capítulo número 1. Em sendo filhos de Deus, nós temos direitos. Como Jesus era filho de Deus e tinha. E a Bíblia diz que o Senhor, né, o próprio Senhor Jesus falou, né, que se ele não voltasse para o Pai, não seria enviado sobre nós o Espírito Santo. E Deus enviou, Jesus enviou o Espírito Santo sobre a nossa vida. O Espírito da verdade, o Espírito que nos orienta, o Espírito que nos transforma, o Espírito que faz com que a nossa vida seja uma vida diferente, um Espírito que nos consola, um Espírito que não nos deixa enganados, irmãos. Você não vai ser enganado, porque o Espírito de Deus habita dentro de você, porque o Espírito de Deus está dentro de você, fazendo uma obra maravilhosa, e essa obra só é possível através do Espírito Santo de Deus, e é o Espírito da vida em Cristo Jesus, conforme disse Paulo aqui, que faz com que a nossa vida seja diferente e que nós possamos o quê? Prosseguir neste mundo para um dia conseguirmos alcançar a salvação, né? Deus certa vez prometeu através do profeta Joel, dizendo que ele derramaria sobre nós o seu Espírito Santo. Derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, diz o Senhor. Vossos velhos terão sonhos, né? Vossos jovens terão visões. Promessa de Deus, promessa maravilhosa de Deus para as nossas vidas, promessa de Deus maravilhosa para a sua vida. E isso se cumpriu, irmãos. Se cumpriu a partir, né, da ressurreição, né, e da volta de Cristo, né, a Deus, né? Quando Jesus subiu aos céus, né, o Espírito Santo de Deus foi derramado sobre a igreja. E olha só o que Paulo falou. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito se inclinam para as coisas que são do Espírito. E aí Paulo já começa a falar, né, de que a tendência pecaminosa do homem, que ainda existe, né, dentro de nós, podem ser completamente anuladas, né, pela presença do Espírito Santo de Deus dentro de nós. O Espírito Santo de Deus habita dentro de você. E se assim não for, você não é de Cristo. Paulo falou aqui, né? Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se o Espírito de Deus não habita dentro de você, você não é de Deus. Você está pecando, você com certeza está agindo segundo a sua carne, segundo a tendência pecaminosa. E o Espírito de Deus, habitando dentro de nós, faz uma transformação maravilhosa, porque ele regenera a nossa mente,
Ele regenera os nossos pensamentos, ele regenera as nossas emoções, ele regenera as nossas atitudes, né? Ele regenera as nossas palavras. O Espírito Santo de Deus faz isso, irmãos. Se ele habita em você, você é uma nova criatura. Se o Espírito Santo de Deus habita dentro de você, você é uma nova criatura. Você é transformado pelo poder dele. Você é transformado pelo poder do Espírito Santo. E se você, né, na sua tendência pecaminosa, ainda assim, agir segundo o pecado, né, agir segundo a carne, o Espírito vai te falar e vai te alertar. Né? E por uma decisão própria, você pode sim anular a presença do Espírito de Deus dentro de você. Você pode sim expulsar, mandar embora, melhor dizendo, né? Ignorar, rejeitar a presença do Espírito Santo de Deus dentro de você. É uma decisão sua, é uma decisão do homem, né? É uma decisão do homem, né? Ter ou não o Espírito de Deus dentro de si, regendo a sua vida. O Espírito de Deus tem regido a sua vida. O Espírito de Deus tem falado para você coisas que você deve mudar, aperfeiçoamentos que você deve fazer na sua vida. E olha, irmãos, eu vou te falar assim, da tranquilidade do poder de Deus e do Espírito Santo de Deus. A obra do Espírito Santo de Deus dentro de nós é aperfeiçoadora. Ou seja, a cada momento nós evoluímos. Você não vai conseguir virar uma chave na sua vida depois que você teve um encontro com Cristo. Eu era assim, agora eu sou assim. Isso é impossível, né? É uma obra do Espírito Santo. Isso é uma obra do Espírito Santo que tem que ser feita dentro de você e situações na nossa vida, momentos na nossa vida, dependem efetivamente, né? E nós o que? Construirmos uma vida espiritual. A nossa vida espiritual não é construída imediatamente também, né? Não existe uma transformação imediata. A nossa vida espiritual é construída, né, baseado o quê? Nas nossas experiências com Deus, nas nossas lutas. A nossa vida espiritual, né, com Deus, ela é baseada o quê? Né, em momentos em que nós estaremos o quê? Né, errando e acertando algumas vezes. Em momentos em que Deus vai deixar com que nós tenhamos experiências, às vezes não muito boas, para que nós possamos aprender determinadas coisas. Ou seja, uma jornada, irmãos. Deus, né, vai o quê? Fazer com que nós estejamos indo por uma jornada, como o povo de Israel andou pelo deserto 40 anos, né, e o anjo do Senhor, Jesus, estava lá guiando e protegendo o povo. Né? E nós também estamos numa jornada. E a sua vida é evolutiva, porque, né, a sua vida espiritual é evolutiva porque você tem que cumprir determinadas coisas de Deus, para que Deus possa prosseguir na obra maravilhosa que Ele tem para fazer na sua vida. Então, conhecer a palavra, né? Conhecer ali os desígnios de Deus para que você não seja destruído, conforme disse o Senhor. Então, o Senhor vai te motivar. Leia a minha palavra. O Senhor vai te motivar, né? Me conheça. Conheça o meu coração. O Senhor vai te motivar a fazer isso. E Ele, né? Ele não vai fazer coisas que você tem que fazer. Ele vai dizer para você, você tem que fazer isso. Deus não vai fazer coisas que você tem que fazer, irmãos. Entenda isso. Não seja ignorante espiritualmente falando. As coisas que você tem que fazer sob pena de você estagnar a sua vida espiritual, sob pena de você o que? Estar anulando ali, né, a voz do Espírito Santo de Deus na sua vida. O Senhor vai ficar falando, você precisa fazer isso, você precisa fazer. Enquanto você não fizer, você não vai conseguir prosseguir espiritualmente falando. Porque Deus vai ficar querendo que você faça para você ser abençoado, né? Porque se você não fizer aquilo que Deus está falando, ou que Deus está te orientando, né, você vai estar à mercê, você vai estar de peito aberto aí para que as coisas das trevas, as coisas de Satanás possam te atingir. Então existe uma construção espiritual. Existem momentos espirituais que nós devemos o quê? Cumprir, para que nós possamos evoluir espiritualmente. Na medida em que você evolui na sua comunhão com Deus, vem os dons espirituais do Espírito Santo, né? Que não tem nada a ver com a presença do Espírito Santo de Deus em nós, mas os dons espirituais, capacitações que Deus te dá, para que você possa orar, para que você possa
profetizar, para que você possa pregar, para que você possa, né, fazer uma obra de libertação maravilhosa e linda ao seu redor. E aí vem o poder de Deus, e aí vem a unção do Espírito Santo de Deus sobre você, e aí vem as revelações, os sonhos, conforme Deus prometeu ali o profeta Joel, melhor dizendo, né? E aí você, irmãos amados, tem uma grande e poderosa experiência com Deus, que é o que Deus deseja para a sua vida. Mas o homem talvez esteja interessado nas suas bênçãos materiais. O que você está querendo hoje de Deus? Você está assistindo esse culto, você está querendo o que de Deus hoje? Deus está falando tanto que tem coisas que nenhum dinheiro neste mundo compram. Tem coisas que nenhuma bênção que você receba dele neste mundo poderiam se comparar a determinadas coisas de Deus na sua vida. Talvez você esteja querendo, e Deus esteja falando, olha, o que eu quero é outra coisa. Talvez ele esteja falando assim, isso que você está pedindo aí vai acontecer, porque eu prometi que as demais coisas seriam acrescentadas. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Talvez você esteja querendo as coisas que deveriam ser acrescentadas de forma natural por Deus, e você não está conseguindo nenhuma delas, nem as coisas que já poderiam estar acontecendo na sua vida, nem a presença, o poder, a unção do Senhor na sua vida, os dons de Deus na sua vida. Talvez você esteja equivocado espiritualmente. Talvez hoje você esteja frustrado com essa palavra. Talvez hoje você esteja frustrado com aquilo que Deus está te revelando hoje, né? Mas entenda que aquilo que muitas vezes nos frustra faz com que a nossa vida seja transformada. Aquilo que muitas vezes nos frustra faz com que as nossas intenções em relação às coisas que são deste mundo sejam mudadas, né? As nossas intenções sejam mudadas. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes Deus está olhando para nós e Deus está querendo de nós coisas que nós não estamos querendo fazer. Quantas vezes Deus está, desejando a você que você haja diferente em determinadas coisas, você não está interessado em fazer. Você não tem interesse nenhum em fazer. Para que eu vou fazer isso? Não tem interesse nenhum de fazer isso. Mas eu vou dizer para você algo importante na sua vida. Os interesses de Deus são a prioridade na sua vida. Os interesses de Deus devem ser cumpridos na sua vida para você ser uma pessoa abençoada. É isso que vale, irmãos. Não adianta, sabe? Não adianta você achar que Deus é qualquer coisa. Não adianta você achar que Deus vai fazer qualquer coisa. Não adianta você achar que Deus aceita qualquer coisa. Deus quer o quê? Que os desejos dele, as intenções dele, estejam, se manifestando na sua vida, você desejando e dando prioridade a isso, para que as demais coisas aconteçam na sua vida, irmãos. Para que as demais coisas aconteçam. Porque Deus tem prazer em fazer as demais coisas, como Deus tem grande e imensa alegria de fazer cumprir na sua vida, os desejos, para que você tenha uma vida espiritual sadia, grudado nele, Eu gosto muito de uma palavra com o Senhor, que o Senhor Deus disse a Moisés, nós devemos nos apegar a ele, Que nós temos que nos apegar a Deus, vamos nos apegar a Deus. Você tem se apegado ao quê? Aí é o carro, a casa, você tem se apegado aí ao filho, a filha, você tem se apegado a quê? A seus pais, Deus deseja que você se apegue a ele. É uma palavra forte que designa, e que diz aqui o verdadeiro sentimento de Deus em relação a nós. Vamos nos apegar ao Senhor, Vamos nos grudar nele e falar, Senhor, sem ti eu não sei viver. Senhor, vai, segue ele, onde ele vai, você vai atrás, que nem Eliseu fez com Elias, O Senhor olhar para você, o que você está fazendo aqui? Senhor, eu quero ficar perto de você. Senhor, eu quero ficar perto aí, não quero me afastar, E Deus olha assim, não, você pode fazer, não, eu quero ficar aqui, pertinho de você, Conforme fez Eliseu com Elias, Elias mandava Eliseu embora, Eliseu, não, eu vou ficar atrás de você.
que Eliseu sabia aquilo que iria acontecer sobre a vida dele, e Elias sabia que aquele homem era um homem de Deus e aquele homem poderia gerar coisas boas sobre a vida dele. E ali ele fez, se apegou, né, a Elias, assim como Deus quer que nós nos apeguemos a ele. É maravilhoso, né? Quando Deus fala assim, né? Deus, às vezes a gente fala assim, puxa, eu tô aqui, né, incomodando Deus com as minhas orações. Não, irmãos, Deus quer isso, que você esteja se apresentando diante dele diariamente, de forma constante no seu dia a dia, lavando louça, né, varrando a casa, trabalhando, dirigindo. Deus quer que você esteja tendo contato com ele, se apegando a ele verdadeiramente, ou seja, sentindo necessidade disso. Eu sinto necessidade de falar com o Senhor. Eu sinto necessidade de manhã acordar e agradecer a Deus. Eu sinto necessidade, não é um ritual, né? É uma necessidade. É uma necessidade. Você tem que sentir necessidade. Necessidade de falar com Deus, se apegar ao Senhor, de se alegrar na presença dele. Você tem que sentir necessidade, né? O Senhor falou tanto, né? Invoca-me, ou seja, pede por socorro e eu te ajudarei, né? Olha só que coisas maravilhosas Deus deixou escrito para nós, e que o povo, ó, as pessoas estão se importando com coisa nenhuma. Ah, Deus falou isso, né? É tudo bonitinho, a palavra de Deus é bonitinha, né? Não se cumpre na sua vida porque talvez você esteja buscando as demais coisas que Deus deveria te dar e não está conseguindo nada, né? Você não está conseguindo nada porque você está invertendo tudo de Deus na sua vida, não é verdade, irmãos? Que coisa terrível as pessoas estão fazendo, e que coisa maravilhosa Deus deseja fazer, mas ainda há tempo. Ainda há tempo de você se encontrar com o Senhor. Ainda há tempo de você ter grandes experiências com Deus. Ainda há tempo de você ser movido pelo Espírito Santo de Deus. Ainda há tempo de você aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador e ter o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, para que você seja dirigido fielmente pelo Senhor, para que você seja dirigido pelo Senhor. E se hoje for o seu desejo, né, que você, na hora da oração, você se ajoelhe aí onde você está, e você se apresente diante de Jesus, fala: Senhor, eu quero sim ser dirigido pelo teu Espírito Santo. Senhor, eu quero sim, sabe, que o teu sangue esteja sobre a minha vida, para que eu tenha vida, né? Porque a vida sem Jesus é condenação e morte. E a vida com Jesus é uma vida de vida abundante, conforme disse o Senhor. Vida abundante em Deus, vida prazerosa em Deus, vida cheia do poder de Deus, né? É isso que Deus deseja para você. Então, na hora da oração, você se ajoelha, entregue a sua vida ao Senhor. Fala, convide o Espírito Santo de Deus: vem morar, Senhor, vem me orientar, vem fazer parte da minha história, da minha vida, né? E aí você vai ver a mudança que Deus vai fazer em você. E aí você vai ver a nova criatura nascendo, a nova criatura crescendo. Você vai ver a mudança que o Espírito de Deus vai fazer completamente em você, em toda a sua vida, mudando a tua personalidade, mudando os teus pensamentos, mudando as tuas palavras. Você vai ver, ouça esta palavra que eu estou falando, você vai ver estas mudanças todas na sua vida, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o Espírito Santo de Deus seja manifesto mais uma vez sobre você, e a alegria de Deus flua do seu coração e da sua vida, né? E aí, para nós encerrarmos, Paulo ainda diz assim: se porém Cristo está em vocês, o corpo na verdade está morto por causa do pecado. Olha só, irmãos, o pecado leva à morte, mas o Espírito é vida por causa da justiça, a justiça do sangue derramado de Jesus. Se em vocês habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês por meio do seu Espírito que habita em vocês. Olha só, a transformação, a morte em vida, né? Paulo falando, ó, o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivificará dentro de você, ou seja, trará vida onde há vida, né? Vivificar, né? Ou seja,
trazer vida. Aonde já tem vida, né? Só quero uma vida destruída, uma vida condenada. E aí Jesus vai dar a vida que você tanto busca que você não sabe. Vai dar a vida que Deus prometeu através dessa palavra. Vivificará também vocês. Vivificará o corpo mortal por meio do Espírito que habita em vocês. Esta é uma obra do Espírito de Deus. Por isso ele tem que estar dentro de nós, porque senão é impossível. É uma obra impossível. Por isso a plenitude de Deus. Por isso aquilo que acontece na nossa vida, né? Sem Deus, sem Jesus e sem o Espírito Santo de Deus, não é possível ser perfeito e acontecer da forma como Deus planejou. É necessário que o Pai, o Filho e o Espírito estejam agindo dentro de nós, estejam agindo nas nossas vidas, melhor dizendo, para que nós tenhamos a plenitude de Deus. A plenitude de Deus, Deus, Jesus e o Espírito Santo, vai gerar o quê? A plenitude do Senhor sobre as nossas vidas, para que nós sejamos o quê? Pessoas completamente voltadas para o Senhor. E um dia, no tribunal do Senhor, o Senhor fale para Ele mesmo: meu sangue está sobre Ele. Dentro dele habitou o meu Espírito Santo. Então ele é nova criatura e nenhuma condenação há sobre esta vida. E aí o juiz vai bater o martelo, que é o próprio Senhor Jesus, vai falar assim: está julgado, absolvido, entra para o gozo do seu Senhor. É assim a nossa história. Esta é a tua história planejada por Deus. E se você deseja que os planos de Deus aconteçam na sua vida, você agora, reafirme aí tudo aquilo que você deseja que a sua vida em relação a Deus, seja em relação a Deus. Você fale para o Senhor. Fale para o Senhor: Senhor, eu quero a Ti, sim. Senhor, eu quero viver as coisas santas. Eu quero me separar. Eu quero Te obedecer, mas eu quero ter o Teu Espírito Santo vivificando a minha vida. Eu quero ter o Espírito Santo transformando a minha história, falando ao meu coração, me ensinando, me fazendo lembrar tudo aquilo que eu devo fazer. Conforme Jesus prometeu, né? Que o Espírito Santo nos faria lembrar de tudo aquilo que nós deveríamos saber. Essa é a obra que Jesus tem para a sua vida. Que você agora, durante esta oração, se coloque diante de Deus, conforme eu falei, né? Que você abra o seu coração completamente ao Senhor. Nós não estamos falando aqui de coisas que são naturais. Nós estamos falando de coisas muito fortes do reino espiritual. Porque o nosso Deus é um Deus forte. E que você obedeça a Deus agora. Que a inclinação do teu coração agora, que aquilo que Deus fez durante essa administração na sua vida, durante este culto, que você agora responda a Deus com o seu clamor, responda a Deus aí com a sua oração, em nome de Jesus. Filho do Deus Altíssimo, meu Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Senhor, que é a nossa justiça, Deus, que é a nossa paz. Senhor, buscamos a Ti agora, Senhor. Buscamos o poder do Teu Espírito Santo mais uma vez, Senhor. Buscamos o poder de Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Senhor e nosso Salvador. Então, Senhor, vem sobre a Tua igreja, lamassuri, andricanda, lamacheia, serebicandalaias. Senhor, vem sobre o Teu povo, Senhor. Vem, Senhor, transformando vidas agora, Senhor, falando alto aos corações. Olha o clamor da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. Transforma estas vidas, Senhor, da glória, Pai. Transforma os corações, as mentes, Senhor. Transforma com grande poder e graça, Senhor, da glória a Tua igreja agora, Senhor. Ó Deus dos exércitos, Pai, não existe chance, Senhor, da glória, Senhor, de estarmos na Tua presença, Senhor. Sem, Senhor, da glória, Pai, Tu habitar, Senhor, da glória dentro de nós, Senhor. Então, Senhor,
Senhor, faz morada sobre este povo, Senhor. Limpa o templo, lamasubia, lamacheia, serebicamba, lamassuriamba, ricamba. Limpa o templo, lamixaramarraia, suribicamba, lamacheias, para que o Senhor possa habitar, para que o Senhor possa morar. Ricalamasubia, ricalamanaia, serebicondo, lobicamba, lamachuriamba, ricamba, lamalamacheias. Esse é o desejo de Deus. Lamachou, biché, riccherelamanaya, serebicondo, lobicanda, naias. Porque o templo sujo não pode receber o Senhor. O templo sujo não pode receber a manifestação do Senhor. Então limpa o templo para que haja uma habitação segura. Para o Senhor Deus morar, e para o Senhor Deus transformar, e para o Senhor Deus cuidar, e para o Senhor Deus falar, e para o Senhor Deus orientar. Pai, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, move os corações agora, Senhor. Ô Senhor, põe a mão no peito do valente, Senhor da glória, Pai. Glorifica o teu nome agora, Senhor, e que haja vida e vida em abundância agora, meu Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, Senhor, para determinar agora o teu poder, a tua graça e a tua unção sobre este povo, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, meu Senhor, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja louvado e exaltado para todo sempre. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus. Deus seja louvado. Que você tenha grandes e maravilhosas experiências com o Senhor a partir deste dia. E que o engano das trevas, a mentira de Satanás, fuja de você agora. Que seu coração seja completamente voltado para Deus, como Deus deseja, né? Dê prioridade às coisas santas, às coisas de Deus. Faça a vontade de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa agir na sua vida também, em nome de Jesus. Você está abençoado pelo poder de Deus. Aleluia, graças a Deus. Deus seja louvado, né, irmãos? Que coisa maravilhosa, que obra linda, né, do Espírito Santo de Deus em todos nós, não é?